Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um aspecto muito poderoso que eu havia prometido para vocês que eu ia falar no fechamento aí da saída de Vênus do signo de Áries. Vênus está aqui a 28 graus, falta muito pouquinho para ela sair, ela está fechando aqui de alguma forma a sua passagem pelo signo de Áries. Só que nessa saída está acontecendo um evento bem interessante no céu, que é conhecido por alguns, eu acredito que muitos já ouviram falar, que é a estrela de Davi, que é a estrela de 6 pontas. Então a gente tem 2 trígonos aqui, tem um triângulo aqui e um outro para baixo, um triângulo para cima e um triângulo para baixo, seguido de 6 sextos aqui, tá vendo? E obviamente dentro desse aspecto nós temos 3 retângulos místicos, que é esse aqui tem um retângulo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, esse aqui é outro retângulo e aqui tem outro retângulo. E esse retângulo místico, ele está associado de alguma forma, é lógico que existe todo um estudo, todo um misticismo também por trás disso, e é por isso que se chegou a essa conclusão. Mas quando se tem esse aspecto, é como se a gente tivesse assuntos que a gente consegue ressuscitar, trazer para a vida de novo, como se a gente conseguisse juntar as peças que estavam espalhadas por aí dentro das nossas ideias, em relação à nossa vida, aos nossos desejos, talvez até mesmo a nossa evolução, às vezes reencontro com pessoas do passado, às vezes assuntos que a gente precisa encarar de frente novamente e que a gente vai trabalhando aos poucos, a gente vai resgatando as coisas. Isso aqui é como se a gente juntasse as peças de um quebra-cabeça e esse quebra-cabeça ganhasse vida, sentido, significado. É como se a gente olhasse para as peças e não conseguisse entender o significado das coisas. E na hora que a gente junta as peças, a gente entende. Essa historinha ela está ligada ao simbolismo do caixão de Osíris, que foi morto, esquartejado pelo irmão Sete, e Ísis, a esposa dele, juntou os pedaços que estavam espalhados e ele ressuscitou. Isso, lógico, está voltado para o simbolismo, está representando arquétipos, e não que Ísis saiu por aí andando coletando o pedaço do marido para ressuscitá-lo, né? É claro que isso seria impossível, mas dentro do simbolismo seria mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. Essa estrela de Davi, ela é muito poderosa, é um aspecto muito poderoso, e que obviamente vai ter um significado muito forte para o planeta, para todos que estão morando aqui na Terra hoje, que vivem aqui. E esse significado ele não é tão forte dentro do nosso mapa, porque depende da história individual de cada um. Isso é muito importante levar em consideração. Mas, por exemplo, uma pessoa que venha nascer ali no final do dia 4 de junho, início do dia 5 de junho, essa pessoa vai ter essa configuração no mapa dela. Então, ela está nascendo com essa energia no céu vibrando para ela. Então ela tem, de certa forma, um quê especial na chegada dela aqui. Todas as pessoas que nascerem nesse dia vão ter essa configuração aí dessa estrela de Davi. E essa estrela também é conhecida como selo de Salomão, tá? Um outro ponto que é importante dizer é que essa estrela de Davi, ela ganha muito mais força quando essas 6 pontas elas estão envolvendo somente planetas. Nesse caso aqui, esse aspecto está envolvendo os nodos lunares, o nó do norte e o nó do sul. Os nodos não são planetas, então de certa forma, esse aspecto ele perde um pouquinho do seu poder. Se fosse um planeta realmente aqui, isso aqui estaria muito poderoso, mas como não são planetas, continua sendo essa estrela de Davi, mas num significado um pouquinho diferente, menos intenso, eu poderia dizer, né? E um outro ponto também que deve se levar em consideração é que cada ponta dessa aqui esteja em signos correspondentes, tá? E é praticamente impossível acontecer esse aspecto exato, essas pontas das estrelas aqui ficarem no mesmo grau. É muito difícil isso acontecer. Bom, mas voltando para o significado desse aspecto no céu que a gente vai receber, de alguma forma todos nós estamos recebendo essas influências. E essa influência ela pode ser canalizada para os planetas que estão envolvidos, e a gente pode olhar no nosso mapa. Mas como que a gente pode aproveitar este aspecto em termos geral, para a nossa vida em termos geral? Primeiro, vale a pena a gente olhar para os vários setores da nossa vida, para as várias situações que a gente tem.
que a gente vive, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Vale a pena a gente tentar juntar as peças, a gente procurar entender o significado das coisas, trazer para a vida algo que de repente morreu para a gente, ressuscitar assuntos que talvez a gente não tenha compreendido lá atrás. É interessante ficar atento às surpresas que podem aparecer, a pessoas que podem surgir, ou ressurgir, ou encontros que podem aparecer, que podem vir a ter muito significado, que podem ser aquela pecinha-chave. Por que eu falo isso? Aqui está o X da questão. Vênus está na ponta aqui dessa oposição com Urano, essa conjunção de Vênus e Urano aí que eles estão tendo nesse momento em Áries, nesse grau, com essa configuração específica. Isso dá, primeiro, eu quero explicar Urano para vocês. Urano, dentro de uma astrologia kármica, ela tem um significado também de resgate. O que seria um resgate de Urano quando o assunto é relacionamento? Qual o significado desse Urano quando está envolvido coração, sentimento, amor, casamento, relações de outras vidas? Urano é um planeta de rompimento, súbito, repentino, que acontece sem a gente esperar. Às vezes um corte, às vezes uma morte, ou às vezes uma situação que leva aquela pessoa para longe da gente. Como a gente está falando de Vênus e a gente está tendo toda essa configuração de Júpiter em Libra, né? Eu vou focar esse Urano em situações que envolvam Vênus, tá? Para que fique claro. Bom, Urano sendo um planeta kármico, ele pode simbolizar, dentro de um relacionamento com o envolvimento da Vênus, separações repentinas, separações que não estavam programadas, que não estavam previstas em vidas passadas. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa era casada e o marido de repente foi escalado para ser um soldado na guerra ali e ele morreu na guerra. Então aquela história ali acabou repentinamente, aquele relacionamento foi cortado de forma repentina e assuntos precisavam ainda ser finalizados ali. Uma outra versão mais atual para os tempos de hoje que pode remeter a assuntos do passado. Por exemplo, a pessoa está andando na rua, ela olha para uma pessoa e ela tem aquela nítida sensação de que conhece aquela pessoa e de repente essas pessoas se grudam, é como um imã, as coisas acontecem simplesmente. Quando você vê, você já está casado, a sua vida já virou de pernas pro ar, tudo que você entendia, todo o seu cotidiano, toda a sua rotina ali mudou por conta desse encontro com essa pessoa e aquele relacionamento é muito intenso, tem aquela cumplicidade em que um conhece um outro, um é muito amigo do outro, parece que esse encontro não é um encontro, é um reencontro, só que de repente do nada a pessoa deixa de amar, a pessoa deixa de ter aquele sentimento, aquilo ali passa a ser mais uma amizade do que um casamento, um amor, e dependendo da história de cada um e do mapa de cada um, é claro, a pessoa continua casada ali, mas ficam muito amigos, são muito cúmplices, são muito companheiros, mas o amor às vezes não existe, a coisa muda, ou então a pessoa pode viver aquela história e de repente sentir que tudo mudou, sentiu que ali acabou a história e se separa de boa, tranquilo. Por quê? Porque acabou a história. Parece que algo findou, algo acabou. E muitas vezes esse Urano, olhando pelo lado kármico, ele pode simbolizar justamente isso, um rompimento de vidas passadas em que o relacionamento foi rompido de forma repentina, por uma razão, tudo tem uma razão de ser, mas foi rompido, tinha que romper, a pessoa tinha que passar por aquela perda, por aquele esfriamento, por aquele afastamento, e a pessoa tem a missão, de alguma forma, de reencontrar essa pessoa nessa vida, finalizar os assuntos ali e partir para uma outra. E tudo isso de forma surpreendente. Acontece, a pessoa vive aquela história, experimenta aquilo ali e vai embora. E aquilo finda, e aquilo acaba, e acaba de boa, e simplesmente a pessoa que está envolvida nessa historinha que eu estou contando aqui, que ela é fictícia, tá bom? Para que fique claro, ela simplesmente entende, sabe que acabou e tá bom, tudo bem, tranquilo. É como se a pessoa realmente tivesse aquela sensação de que estava cumprindo uma missão, que estava terminando algo que precisava terminar. Então essa é uma característica bem forte de Urano. E muitas vezes acontece da gente encontrar pessoas, viver uma história muito rápida, repentina mesmo, que a gente se surpreende, que a gente ama uma pessoa, a gente acha que aquela pessoa é o amor da nossa vida, a gente vive aquilo às vezes por uma semana, às vezes por um ano, às vezes por 10 anos, mas acaba de repente também, da mesma forma que veio, vai, e tá tudo bem, tá tranquilo.
Então esse aspecto aqui, ele pode simbolizar muito isso também. Pode ser que algumas pessoas tenham algum reencontro, ou se de repente tem alguma história, alguma coisa que precisa finalizar, esse aspecto ele vai ajudar. Porque caso aconteça, primeiro a gente tem que lembrar que os eixos nodais estão envolvidos aqui. E os eixos nodais são altamente kármicos. Saturno está envolvido aqui, porque Saturno está vindo aqui, olha, de oposição de alguma forma para esse Marte ainda e para o Sol, está no meiozinho ali. Por mais que o aspecto não esteja aqui, esse Saturno já está sentindo de alguma forma essas energias. A energia, já sentiu a energia de Marte e vai sentir ainda as energias do Sol ali em oposição. Saturno também é kármico, é um planeta de ajustes. E o Sol nesse dia vai fazer um aspecto muito poderoso para Netuno. Agora, levando toda essa historinha, todos esses aspectos para a nossa vida, em termos geral. O que a gente pode esperar de todo esse aspecto, tirando o lado romântico da coisa também? É claro, se um relacionamento iniciar com esse aspecto no céu, pode ser que ele tenha alguma questão kármica aí para ser resolvida. Ou se uma pessoa for casar nesse dia, pode ser que de repente tenha alguma coisa no casamento dessa pessoa, né, nesse evento que está acontecendo nesse dia, na história do casamento, né, que aí o casamento vai se tornar o mapa, o dia, o evento vai se tornar esse mapa aqui. Pode ser que esse casamento tenha um simbolismo, um significado de reajustes, de juntar as peças e fazer ressuscitar algo de outras vidas, né? Isso pode simbolizar, mas é claro que individualmente para cada mapa não quer dizer isso, não quer dizer que no dia 5 ou no dia 4 de junho vai todo mundo encontrar uma alma penada de vidas passadas e vai ressuscitar histórias do passado e vão fazer os reajustes para poder seguir adiante. Não é isso, né? Entendam bem. Mas essa energia vai estar vibrando para todos nós. E isso pode se manifestar em vários setores da nossa vida, em várias situações da nossa vida. Então, é importante ficar atento aí, pelo menos por uns 2, 3 dias, ali do dia 2, 3, 4, 5... até 6 de junho, vale a pena a gente ficar atento a esses sinais, a coisas que podem surgir e essas coisas podem ser tanto em relação aos nossos bens, a dinheiro, a coisas materiais, e também pode ser que seja em relação aos nossos sentimentos, aos nossos amigos, ou ao nosso casamento, ao nosso namoro, às nossas relações com as pessoas. Mas é uma energia de descoberta, em que os fluxos estão aqui super ajudando a gente a revelar coisas, principalmente a respeito de nós mesmos em relação ao outro. A gente tem que lembrar que a energia do eixo Áries-Libra foi super remexido, ainda vai continuar sendo remexido. Então tem muita coisa ainda para ser revelado e ainda para ser trabalhado. Muitas coisas estão sendo revisadas para depois a gente ir reajustando, né? Porque quando o planeta está retrógrado, ele reavalia. E quando ele volta a andar para frente, ele vai fazendo os reparos que são necessários serem feitos. Então, enquanto ele está andando de ré, ele está vendo os problemas, vendo aonde que estão os defeitos. Depois que ele começa a andar direto novamente, pelos grauzinhos que ele já andou ali, ele vai fazendo os ajustes. Por isso que quando um planeta ele volta a ficar direto, não significa que no momento que ele volta a ficar direto, ele está, oba, uhul, tô pronto, uau, tô com força total, tô super bem, Não, esse planeta ainda está em missão. Em missão, agora, quando ele volta a ficar direto, ele está em missão de reparar os defeitos daquilo que ele viu de ré. Então ele vai deixar de revisar e ele vai colocar a mão na massa. Ele vai começar a fazer os ajustes que são necessários serem feitos ali. Então a questão do relacionamento está muito forte. Então vale a pena a gente também olhar nesse âmbito, né? Nas questões relacionadas ao nosso eu, à nossa individualidade em relação ao outro, aos valores dos outros. É importante a gente entender as nossas crenças. É importante a gente buscar os porquês, tentar entender realmente a fundo e encontrar respostas para aquela situação, respostas verdadeiras, sinceras. Então é esse eixo aqui em Sagitário e Sol em Gêmeos. Então, troque com as pessoas, converse com as pessoas, interaja com o meio e no meio dessa interação, vamos tentar buscar as respostas, os porquês, o sentido daquilo num sentido mais elevado, mais espiritual, numa compreensão de um quadro maior. E aí a gente tem os eixos nodais ali também, que estão em um eixo que ainda fala de relação em relação
ao nosso ego, o trabalhar o nosso ego, o colocar a nossa missão na autoconstrução, no autoaperfeiçoamento, no amor próprio, a se autovalorizar, mas ao mesmo tempo entendendo que nós fazemos parte de uma sociedade, que nós estamos dentro de uma célula chamada Terra, que a gente está morando numa mesma casa, que a gente tem que respeitar as pessoas que moram nessa mesma casa, que a gente tem que respeitar a diversidade que tem nessa casa, que cada um é único, cada um é uma estrela, uma luz única, e o importante é entender que todos estamos numa mesma sintonia, porque se estamos dentro dessa célulazinha, porque a gente está numa mesma sintonia. Não adianta se diferenciar tanto do outro, porque por mais que pareça que a gente é muito diferente do outro, a gente continua sendo muito parecido com o outro. A gente pode parecer muito diferente do nosso vizinho, mas na verdade, se você tirar uma foto dessa família que vive nesse planeta Terra, você vai ver que todo mundo tem cabelo, que existe uma pele que reveste ossos, que dentro dessa pele existe um coração que aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Então, se a gente olhar realmente para a humanidade, olhar de uma forma mais grotesca, de uma forma mais distante, sem olhar muito de perto, a gente vê que é todo mundo igual. É tudo uma raça só, é uma raça humana, é igual a gente olhando um formigueiro. Pode ser que lá dentro do formigueiro, a formiga X e a formiga Y briguem lá dentro porque elas são de castas diferentes. Mas quando a gente olha para aquele formigueiro ali, o que a gente vê? A gente vê um monte de formiguinha igual e é a mesma coisa com a nossa célulazinha Terra. A gente pode parecer muito diferente um do outro, mas somos muito, muito parecidos. Então esse eixo aqui, ele está despertando para isso também, tá? Então vale a pena a gente aplicar ou meditar nesse dia. É interessante a gente meditar, sabe? A gente parar, pensar, respirar, buscar de repente uma compreensão, tentar entender os significados que estão ao nosso redor. Isso é muito Sagitário. O Sagitário tenta buscar os significados das coisas para entender um quadro maior. Então a gente está com Saturno ali de alguma forma ajudando a gente a estruturar esses significados todos, a não viajar tanto. Ajuda dessa forma também a trazer uma consciência que ajuda a compreender de alguma forma o lado intangível. As quadraturas significam desafios. Desafios no sentido de não é fácil fazer. A gente tem que se esforçar. O universo não tem interesse em prejudicar nada e ninguém. O universo, ele está sempre trabalhando ao nosso favor, nunca contra a gente. Isso é importante a gente entender. Então, é a gente aproveitar as oportunidades. Tem uma quadratura no céu acontecendo ali, que ótimo que essa quadratura está ali. Vamos entender. A gente precisa se esforçar. É fácil entender códigos, entender o mundo abstrato, procurar entender sentimentos, dar sentido aos sentimentos. Não é fácil fazer isso. Não é qualquer um que consegue fazer. Mas se a gente se esforçar um pouquinho, às vezes a gente consegue intuir, a gente consegue perceber, a gente consegue compreender coisas bem abstratas. Mas o intuito desse vídeo era falar da estrela de Davi, falar da Vênus e de Urano que estão juntinhos ali, que a Vênus está finalizando os assuntos ali de alguma forma de conjunção com Urano. Então tem assuntos fortes aqui relacionados a Urano, que pode ser que a gente não entenda isso agora, mas vale a pena a gente olhar o setor aonde está o signo de Áries, quais as casas ele pega, em qual setor essa Vênus e esse Urano sambaram aí no seu mapa. Tentem ver o que esse setor significa. Tem vídeos aqui, o canal do Encontros Astrológicos está com um curso praticamente completo aqui para vocês, o curso básico. Então é só deixar a preguicinha de lado e estudar, enfiar a cara nos livros, ou então pegar os vídeos, ou então buscar na web. Sempre tem informações aí para quem quiser se aprofundar no seu mapa, vale a pena. Aproveitem esses aspectos. Eu estou enviando esse vídeo um pouco antes para que a gente possa se preparar para esses aspectos. Então espero que a gente consiga se preparar bem, para aproveitar bem essas energias. E se puderem, vale a pena meditar, pelo menos no dia 4 ali, que vai ser num domingo, separar uma horinha ali do seu dia, medita, tenta concentrar nessas energias, nessas informações que eu passei para vocês. Tentem olhar para a vida de vocês, escutem o coração de vocês, escutem a intuição de vocês. A gente está na alunação de Gêmeos. Gêmeos é um ótimo investigador, é uma energia muito curiosa que ajuda a gente a encontrar vários caminhos e várias opções, e dentro dessas opções a gente pode pedir uma ajudinha ali para esse Saturnão ali em Sagitário, para, olha, indica aí qual o caminho concreto, o caminho real, aquele com o qual eu possa me comprometer, tá bom, gente? Então, para não me alongar mais aqui, eu desejo a todos um ótimo final de semana. Até mais. Tchau.
Tchau, tchau.